Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. Isso. E nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Nós vamos falar hoje a respeito do último item deste capítulo. Nós vamos concluir a análise desse capítulo 17. E o item hoje é cuidar do corpo e do espírito. Na reunião passada nós falamos alguma coisa em relação ao homem no mundo, sobre a importância da ponderação, do equilíbrio, do bom senso na postura que nós precisamos ter aqui diante da sociedade que nós estamos encarnados, onde nós estamos tendo o privilégio das nossas experiências materiais. Na continuidade, então, olha só como Kardec, de uma maneira bem didática, coloca no final deste capítulo cuidar do corpo e do espírito. Porque muitos espiritualistas e espíritas ficam deslumbrados num primeiro momento em relação ao conhecimento que passam a adquirir sobre a realidade espiritual, sobre a nossa essência, lembrando que nós temos por base que nós somos espíritos numa jornada temporária, numa jornada passageira, reencarnatória, onde nós estamos encarnados neste corpo físico. Então, a nossa essência, nós na essência somos espíritos, não podemos esquecer dessa questão, dessa premissa. Mas muitos acabam se deslumbrando pelo acesso ao conhecimento espiritual, espiritualista, e se preocupa muito com a necessidade do bom comportamento, a necessidade de analisar a própria conduta, verificando as paixões que ainda estão presentes em nossa intimidade, e assim que tenhamos condições de trabalhar e melhorar as nossas virtudes. Esse é um dos grandes desafios que nós possuímos. O desafio de procurar enxergar dentro de nós aqueles sentimentos que ainda não estão condizentes com os ensinamentos de Jesus, com o Evangelho, com as leis do Pai. Então nós ficamos muitas vezes deslumbrados com isso, passamos a nos dedicar a essas questões de focar na melhora das nossas virtudes, do nosso comportamento moral, e vamos deixando de lado o cuidado com o nosso corpo físico, com esse instrumento extraordinário, perfeito, maravilhoso, que nós recebemos do Criador, por meio do nascimento, herdando dos nossos pais biológicos todas as características biológicas do nosso corpo físico, e assim nós vamos deixando de lado o cuidado com o corpo, pensando que somente devemos focar nos cuidados da nossa essência espiritual, com o objetivo de estarmos melhores na vida futura, na vida espiritual. É um grande erro, porque precisamos assim seguir os ensinamentos do Cristo, trabalhar a nossa conduta moral, mas também enaltecendo a necessidade de cuidado com o nosso corpo físico, o cuidado do nosso corpo, não passando também para o outro extremo que é deixar de cuidar das questões espirituais e morais e passar somente a cuidar do corpo físico, buscando uma perfeição física que não nos convém, que vai nos levar a um desequilíbrio físico muitas vezes, a um desarranjo da nossa saúde e nos graus máximos de levar até a nossa morte. Como, por exemplo, aquelas pessoas que dão grande importância à beleza física
e qualquer excesso, qualquer coisinha que encontram no seu corpo físico, já querem partir para cirurgia plástica, cirurgia estética. E nós sabemos dos perigos que uma cirurgia pode acontecer. Uma não aceitação ali, uma rejeição da anestesia, um erro médico, uma situação qualquer do nosso físico também, que a gente se depara naquele momento, nos levando ao óbito. Então, todo excesso nos causa problema. O excesso na busca somente da perfeição moral e o excesso da busca somente da perfeição da aparência e da beleza e da juventude física. Precisamos pautar sempre, então, pelo caminho do meio, ou seja, preocupação com a questão da nossa essência, da melhora espiritual, mas ao mesmo tempo trabalhando também para a manutenção da saúde do nosso corpo físico, nos reconhecendo, nos aceitando como nós somos. Mas diante de uma enfermidade, de uma necessidade que prejudica a nossa saúde, que nós tenhamos condições de ir atrás de um atendimento médico, de uma avaliação de um especialista, para que assim possamos conciliar. Porque o nosso corpo físico, esse instrumento abençoado que nós recebemos, é fundamental para a atuação nossa, enquanto essência espiritual, aqui nesse mundo material. É por meio do corpo físico que nós estamos atrelados, ainda com o intermediário do perispírito, ligados ao corpo denso, a esse corpo carnal mais denso, e assim o espírito consegue agir nesse mundo material, fazendo com que nós tiramos o maior proveito possível das experiências que nós nos deparamos no dia a dia, no relacionamento com o nosso próximo, nos desafios das superações pessoais, profissionais, na maneira de interagir com o outro. Nós também aprendemos, e é fundamental o aprendizado que nós recebemos nesse sentido, porque o outro muitas vezes nos desafia no sentido de mostrar para nós aqueles sentimentos ruins que ainda nós estamos carregando aqui. Então ele aponta o dedinho, coloca o dedinho lá naquele sentimento que ainda está aqui dentro, e muitas vezes a gente tenta esconder das pessoas, esconder do outro e esconder de nós mesmos. Mas graças a Deus, o outro é o nosso professor. O outro é o nosso desafio, porque ele mostra em nós aquilo que é necessário melhorar ainda. Então, dessa maneira, nós temos condições de nos esforçar para melhorar aquele sentimento que ainda nos faz mal. Essa busca pela nossa melhora, essa jornada que nós estamos passando aqui, tem uma base fundamental, que é o cuidado com o nosso corpo físico. Porque somente por meio do corpo físico é que nós conseguimos interagir neste mundo material com o nosso próximo. Então, é fundamental que tenhamos esse cuidado. Daí, então, Kardec coloca este item, para que nós nos lembremos que, ao mesmo tempo que temos que nos esforçar para melhorar e conquistar valores espirituais e morais, nós precisamos também nos esforçar para manter a saúde e o bom funcionamento do nosso corpo físico. Esse é um grande desafio que nós recebemos. E assim, por meio do Espiritismo, por meio dos Evangelhos, nós vamos criando mecanismos para nos tornar pessoas melhores. E olha que interessante. Toda vez que nós analisamos e fazemos reflexões, nós observamos que os excessos sempre irão nos prejudicar. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, observe quais são os valores que você está nutrindo na tua vida. Se você não está se excedendo na busca da perfeição
material, na busca da perfeição corporal, na busca da aparência física. Nós não podemos esquecer que o nosso corpo material está sujeito à lei do tempo, à lei da destruição. Então, nós vamos caminhando para o amadurecimento, para a velhice, e o nosso corpo vai sentindo isso. Então, aquela beleza da juventude, da adolescência, aquela beleza, aos poucos, ela vai dando lugar para uma outra situação, uma outra aparência que é natural. É natural da nossa condição de espíritos encarnados. Porque esse corpo físico vai sofrendo, com o passar dos anos, os excessos que nós cometemos, as atividades que nós fizemos, tudo que nós praticamos, o que nós comemos, o que nós ingerimos, tudo isso vai sendo sentido pelo nosso corpo material. Nós temos então o dever de policiar aquilo que nós estamos consumindo materialmente, a nossa alimentação, a bebida, tudo o que nós estamos fazendo, a ausência de atividade física ou o excesso de atividade física, tudo isso faz com que o nosso corpo físico vai se preparando para que tenhamos condições de ter na terceira idade, na senilidade, um corpo físico com melhores condições do que estaria se nós estivéssemos forçados demais, com excesso de bebida, excesso de comida, excesso de atividades, excesso de exposições. Então, o equilíbrio é o melhor caminho. Somos chamados a ter esse equilíbrio em nosso comportamento, tanto na postura moral, quanto na nossa postura física com o nosso corpo. Então, meus irmãos, fica a dica que nós retiramos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos ponderar sempre a nossa conduta, o nosso comportamento, pautados nos ensinamentos de Jesus e também os cuidados necessários com esse instrumento extraordinário que é o nosso corpo físico. Então vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça sempre. Que tenhamos condições sempre de refletir em relação à nossa conduta, ao nosso comportamento. Que tenhamos condições também de olhar se estamos praticando algum excesso em relação ao nosso corpo físico, excesso em relação às questões espirituais, para que possamos encontrar o caminho da ponderação, o caminho do meio. Obrigado, mestre amigo, por mais esta oportunidade. Assim seja. Meus irmãos, até o nosso próximo encontro. Tchau!